Na última semana, a gente repercutiu uma matéria falando sobre o basquete do Vasco, sobre a possibilidade de fechamento da modalidade. Muita informação importante foi colocada lá, e eu mais uma vez recomendo ela aqui na descrição desse vídeo, mas eu acho importante também comentar sobre outros desdobramentos em cima dessa situação, até porque muitos deles são novidades com relação ao que foi dito na matéria, que apesar de ser ainda a informação mais detalhada sobre o tema, não está definitivamente atualizada com tudo o que aconteceu de mais importante nesse caso. Então, fala Vascão, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Eduardo Alves, apresentador desse e de todos os vídeos aqui desse canal. Eu tô aqui para falar do basquete do Vasco, que é uma modalidade que durante muito tempo esteve desativada e nas últimas 2 temporadas foi reativada, muito por conta de uma parceria feita com o R10 Score, que é uma empresa de estatísticas esportivas, um aplicativo de estatísticas esportivas, né, que inclusive dá o nome à equipe, é o R10 Score Vasco. E também por outros patrocinadores, como o Estrela Bet e até o Ortega, Pedro Ortega, representado pela Ortega Chips. A equipe nas últimas 2 temporadas teve resultados satisfatórios, foi para a pós-temporada, foi até com resultados muito bons, competiu na Copa Super 8, que é o equivalente a uma competição de meio de temporada em que as equipes melhores colocadas no primeiro turno do NBB disputam e têm a oportunidade de uma vaga internacional. Enfim, tudo isso traduz muito o trabalho que vem sendo feito, né, que vinha sendo feito, inclusive com jogadores se destacando muito no cenário nacional. E aí, ao fim da última temporada 24-25, a gente ficou um pouco sem informações, né, um pouco sombrio sobre o que seria o futuro da modalidade. A rede social da modalidade colocava ali alguns agradecimentos, até mesmo ao Pedro Ortega, aos jogadores, quase em clima de despedida. E aí, quando a gente entrou em contato com a assessoria, o retorno foi basicamente de, olha, quando tiver alguma saída confirmada, a gente vai avisar. Assim foi feito, a gente ficou ali esperando. Só que passados um mês e meio, nenhuma novidade. Eis que sai uma informação no podcast Cruz Maltino, são parceiros aqui do canal, o Sérgio, o Rodrigo, fica um abraço para eles, falando sobre a possibilidade do fechamento. Aí a gente fica um pouco desconfiado e corre atrás dessa informação. E aí, a fonte que a gente tem indica que o basquete de fato está muito perto de acabar e que nesse momento o que estaria impedindo isso, de ser uma certeza, é a busca por patrocínios, que em caso de encontrar os patrocinadores adequados, manteria-se a modalidade. Inclusive porque os 2 patrocinadores que melhor pagavam o Vasco, né, deixaram quadros de patrocínio nessa última temporada, que são a Lorde e a FISPRO. Então, essa busca ela era imprescindível, precisava repor esse valor que era injetado pelas 2 empresas na modalidade. E cabe ressaltar, o basquete do Vasco é uma das 2 modalidades autossustentáveis da equipe, do clube todo, né? Obviamente futebol não é, porque é uma despesa enorme, futebol feminino não é, enfim, futebol de base não é. O basquete e o futsal são autossustentáveis pelo valor que recebem de patrocínio, ou pelo menos eram, enfim. E aí a gente entrou em contato direto com o Pedro Ortega, há mais ou menos 2 semanas, e foi quando ele falou pra gente que era muito certo que ele iria sair, só se acontecesse alguma reviravolta. E aí, por que esse vídeo aqui está sendo feito? Porque na tarde da sexta-feira, o Pedro Ortega gravou um vídeo para o Instagram dele. E além de confirmar que ele não ficaria na modalidade e também saiu do futsal, ele denunciou o Vasco. Ele denunciou indicando que o Vasco teria desviado mais ou menos 30 mil reais que ele teria injetado como patrocínio numa viagem feita para uma disputa de uma partida do NBB, indicando que a despesa ali divergiu um valor assim absurdo. E, naturalmente, uma acusação então de desvio de verba, né? E aí ficou um clima um pouco complicado, porque, assim, uma coisa o cara quer sair porque está insatisfeito com o resultado, a ambição e tal, mas uma acusação desse nível é um pouco preocupante. E não demorou muito para o Vasco se posicionar, né? A gente chegou a consultar a assessoria de imprensa, que disse que o clube iria se posicionar, e aí houve esse posicionamento durante a noite da sexta-feira. O segundo vice-presidente geral do Vasco, Renato Brito, gravou um vídeo explicando a situação. Ele rechaçou essa denúncia do Ortega, disse que ela não procede, que o Ortega viu ali uma variação que não acontece, e que houve sim uma variação, mas não por conta de desvio, e sim porque a equipe, a gestão, né, do basquete, entendeu que aquela viagem geraria um custo um pouco maior, mas que era uma coisa que estava dentro da permissão, digamos assim, de uso do patrocínio, né? Não foi uma coisa feita escura, digamos assim, né? E inclusive sempre que termina a temporada, isso aí nas palavras do Renato, todos os patrocinadores sentam com o Vasco, né, e repassam todos os valores que foram injetados, o retorno financeiro, e, enfim. Então,
não é uma coisa que teria como ser feita, né, um desvio desse tipo, porque o Vasco perderia totalmente a credibilidade. Falando no Renato, ele é o responsável, juntamente do GG, que é o diretor de basquete, vamos dizer assim, e, enfim, de outro dirigente também, né? Então o GG, o Renato e mais um dirigente estão buscando patrocinadores. São eles os personagens, são os 3 CPFs nesse caso, que estão buscando patrocinador para que a equipe de basquete do Vasco não acabe. E não menos importante, falando sobre peças individuais, né? Porque apesar de ter esse risco de acabar, uma coisa é certa, o Vasco perdeu seus 2 principais jogadores, o ala Paulic e o armador Eugênios. O Eugênios rumou para a equipe do Bauru e o Paulic para a equipe do Caxias Brasília. Já foram anunciados oficialmente nas equipes, muito por conta, acredito eu, de não terem enxergado muita ambição no projeto que vem sendo feito. Os demais jogadores até agora não confirmaram seu destino, acredito eu que estão esperando uma definição da parte do Vasco para saber se vai ser necessária essa troca de equipe ou não. O técnico Léo Figueiró falou diretamente com a gente também. Ele nesse momento está na seleção brasileira, ele esteve na seleção brasileira feminina no último mês, disputando a AmeriCup, que seria o equivalente da Copa América, e agora está disputando pela seleção brasileira Sub-19 um campeonato lá na Europa. Ele volta ao Rio de Janeiro no dia 23 de julho e vai saber do Vasco se há uma continuidade ou não no trabalho, e caso não haja, vai procurar um novo clube, e caso haja, a tendência é de que ele permaneça, a não ser que haja algum desacordo aí contratual, seja na questão de salário ou qualquer outra coisa. Enfim, resumo da obra, a torcida para que o basquete continue. É uma modalidade muito importante para o Vasco, a gente tem muita história feita. O maior brasileiro a ter jogado na NBA, por exemplo, veio do Vasco, que é o Nenê. Teve a carreira mais longeva de um jogador brasileiro na NBA, jogou de 2002 a 2013 na NBA, passou por Washington Wizards, Houston Rockets e Denver Nuggets, fazendo história nessas 3 franquias. Então, é só um pequeno recorte de toda a história que o Vasco tem nesse esporte que é tão tradicional, não só pra gente, mas pro Brasil como um todo. Fica essa torcida aqui pessoalmente. E qualquer atualização a gente traz pra cá, naturalmente. Bom, fico por aqui. Obrigado pela sua audiência. Sempre a recomendação do like, da inscrição e do comentário. Nossas redes sociais também estão aqui na descrição, @analisacrvg. Nosso site analisavasco.com e também nosso grupo de WhatsApp, que também está aqui na descrição. Beleza? Tamo junto, valeu e até a próxima.